Aí, pronto. Pronto, agora sim. Bem, então, voltando aqui, né? É com muito prazer que nós damos início, então, a mais uma série de minicursos. Nós tivemos aí alguns minicursos já realizados esse ano, e nós ainda temos dois. Esse que a professora Rosa vai estar iniciando hoje, e o último dessa série de minicursos vai acontecer em outubro ainda deste ano, né? É, Patrícia está com a mão levantada. Eu acho que ela não quer falar agora, não. Abaixa a mão aí, Paty. Então, o que que acontece, gente? Nessa série de minicursos, a ideia é trazer para vocês atividades que, na prática, que vão favorecer o desenvolvimento de alguma atividade econômica para vocês que estão desenvolvendo esse curso, né? Então, o curso de hoje é sobre a produção de queijos gourmet com pimenta e manjericão. Então, a intenção do desenvolvimento desse curso foi justamente para a gente falar um pouco sobre como produzir queijos da melhor forma, queijos de qualidade, e utilizando dois produtos que hoje são líderes em mercados de produtos gourmet, que são as pimentas, né, e o manjericão. Dois produtos que nós trabalhamos na Fazenda Água Limpa, então, unindo os nossos projetos de pesquisa com as necessidades de atender as necessidades de pequenos produtores, de médios e grandes produtores, no quesito de produção de queijos, nós resolvemos trabalhar então com os queijos gourmet. Esse minicurso, esse minicurso, né, de produção de queijos gourmet com pimenta e manjericão, ele será desenvolvido em 3 sextas-feiras, então nós vamos nos encontrar aqui durante 3 sextas-feiras do mês de julho, e nessas 3 sextas-feiras nós vamos falar então sobre essa parte de produção de queijos gourmet, tá? Hoje, na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre os queijos, mas vamos dar um enfoque maior sobre a questão de qualidade do leite para a produção do queijo, e nas próximas 2 semanas nós vamos falar sobre práticas no desenvolvimento do queijo gourmet, tá? Não, novamente, só relembrando, o meu nome eu sou a professora Michele Lela, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB. Eu sou a responsável pela organização dos minicursos aqui, mas eu gostaria de, nesse momento, chamar a atenção para o IPAC, que é quem está realizando esses minicursos, essa série de minicursos. Esse instituto, o IPAC, ele tem essa intenção de promover conhecimento e melhoria nas questões econômicas da nossa população a partir do empreendedorismo, e ele desenvolve várias ações de cursos para justamente promover essa possibilidade do empreendedorismo, tá? Além disso, além do IPAC, né, que é quem está realizando esse minicurso, nós temos vários apoiadores, então eu quero agradecer aí à Universidade de Brasília por estar apoiando esse minicurso a partir da nossa faculdade, então agradecendo também a nossa faculdade, a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB. Quero agradecer também neste momento a todos os membros do Grupo de Estudos em Horticultura da UNB, o GEHORT, do Grupo de Estudos em Pecuária da UNB, o GEPEC. O GEHORT, hoje estou como coordenadora, o GEPEC é o nosso querido professor Cássio, e nós queremos agradecer, então, todo o empenho que todos estão desenvolvendo para a realização desses minicursos. Quero agradecer ainda a Fazenda Água Limpa, que é quem nos recebe para o desenvolvimento do minicurso em loco, né, o presencial. E, além disso, é quem cede materiais para a gente desenvolver a produção do queijo em si, nesse caso, né? E as áreas experimentais aqui estão fornecendo todos esses materiais para a gente. Quero agradecer ainda o Instituto Movimento, o Centro Integrado de Ensino e Pesquisas da Unicer, o CIL. Também quero agradecer o apoio da Unicer, da Universidade do Envelhecer, da UNB.
E agradecer também o governo distrital, na figura da deputada Jaqueline Silva, que foi a partir desta deputada que esse minicurso pôde ser realizado a partir de emenda parlamentar destinada para isso. Então, a gente agradece muito a deputada Jaqueline Silva. São ações como essa que favorecem, né, o desenvolvimento da comunidade, da sociedade, já que com esses minicursos nós podemos aprender práticas diferenciadas e vender produtos para consumidores que estão procurando tais produtos no mercado, e isso, com certeza, mexe com a economia de um país. Então, agradecemos aí enormemente a deputada, agradecemos também a figura da Daiane Timóteo, não sei se a Daiane está por aqui nesse momento, mas agradecemos a Daiane, foi a partir da Daiane que nós conseguimos chegar, né, nessa deputada. Então, a Daiane é uma grande parceira nossa, e vem nos ajudando dia após dia no desenvolvimento de diversas ações que envolvem aí também essa questão de empreendedorismo, tá? Também quero agradecer, gente, a nossa querida professora Rosa, que vem trabalhando com a gente, desenvolvendo um trabalho belíssimo, né? Além dela ser bela, ela também desenvolve um belo trabalho. E também um delicioso trabalho, né? Pena que vocês que estão aí não vão poder provar, mas hoje nós degustamos lá dois tipos de queijo gourmet, um que foi curado no vinho, não é isso, amiga? Desculpa, gente, eu estou numa gripe danada. Oi, amiga, ele foi maturado. Maturado no vinho, e isso, tá vendo? A pessoa que não sabe, quem sabe é ela, né? O outro que foi desenvolvido também a partir com manjericão, né? Então, queijos deliciosos que nós provamos lá. Vocês não vão poder provar aqui pela tela do computador, mas vão poder fazer e provar aí em casa e depois falar pra gente. Então, eu quero agradecer e quero apresentar para vocês, então, a nossa professora Rosa Maria de Deus de Souza. A professora Rosa Maria, ela é engenheira de alimentos, né, de formação. Ela tem várias formações, mas a formação que ela vem atuando há mais tempo é como engenheira de alimentos. Ela tem mestrado em nutrição humana, ela tem doutorado em agronomia, tanto mestrado e pós-doutorado em plantas alimentícias não convencionais, essas três pós-graduações desenvolvidas na Universidade de Brasília. Além disso, ela também tem uma especialização em segurança do trabalho e um monte de coisa mais que ela mesma vai falar para vocês daqui a pouquinho. Mas o que eu quero dizer a vocês é que quem está aqui conosco hoje é uma pessoa que tem um grande conhecimento adquirido e que vai poder passar para vocês, e é claro, sempre é uma troca. Então, no mesmo momento que a professora Rosa vai estar passando para vocês informações, nós também estaremos aí recebendo informações de vocês que vão contribuir com o dia a dia das nossas vidas. Então, gente, sem mais delongas, eu quero só dizer como é que vai acontecer o nosso minicurso, tá? Esse é um minicurso online e vocês viram que é um período muito grande, né? De acordo com o Ministério de Ensino, o MEC, de Educação, o MEC, e nós, em atividades online, nós precisamos desenvolver intervalos sistemáticos devido à necessidade de descanso da tela, né? Então, como que será o nosso minicurso? Nós iniciamos agora, vamos ter em torno de 1h30 de aula direto com a professora Rosa, num primeiro momento. Depois desse período, nós teremos um intervalo de 45 minutos. Então, aproximadamente às 5 horas, nós teremos um intervalo de 45 minutos. Retornaremos às 5h45, às 17h45. Depois teremos aula novamente de 17h45 às 19 horas, onde nós teremos o nosso segundo intervalo de 45 minutos. E nós retornaremos, então, às 19h45 até o final do minicurso, que é às 21 horas, tá?
Então, gente, durante esse período nós vamos apresentar as aulas expositivas da professora Rosa e também vamos apresentar alguns vídeos com práticas corriqueiras aí na produção de queijos de forma geral, tá? E no final nós vamos discutir algumas pesquisas envolvendo a área de queijos, né? E de leite também, que são importantes para direcionar, então, a melhor forma de condução na produção de queijos de forma geral e, inclusive, os queijos gourmet, tá? Eu quero dizer que tanto eu quanto a Daiane estamos à frente de alguns projetos que envolvem produtos gourmet, e esses produtos estão cada dia mais presentes na mesa do consumidor brasileiro e consumidor internacional. Os nossos queijos brasileiros viajam o mundo inteiro pela qualidade do produto, por ser um produto que representa o nosso Brasil. Então, vocês que estão aí desenvolvendo esse mini curso vão poder aprender essa prática e colocar isso em prática vendendo esses produtos ou doando para os familiares, enfim, mas é realmente uma forma da gente conseguir agregar valor a um produto que já é tão conhecido no mercado brasileiro e tão apreciado. Então, desde já, eu agradeço, então, a presença de todos vocês. Quero dizer que nós vamos passar a chamada por 3 momentos, e vocês só precisam assinar uma vez essa chamada, então, a partir do momento que vocês assinam a primeira vez, não precisa assinar novamente, mas nós passaremos a chamada daqui a uns 5 minutinhos, depois passaremos. A chamada é feita por um link que vai estar aí no chat da apresentação. Depois enviaremos a chamada novamente logo após o primeiro intervalo e enviaremos a chamada novamente antes do segundo intervalo. Então, vocês só precisam assinar uma vez. Gente, eu estou aqui com uma gripe forte, né? Consegui nem falar mais. Então, eu vou passar, já falei muito também, né? Eu vou passar a palavra para a professora Rosa e fico à disposição, junto com a equipe do GEORT, que hoje está na organização dessa apresentação. Estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Então tá. Professora Rosa, fique à vontade, minha linda. Obrigada, professora Michele. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui hoje com todos vocês. Hoje a gente vai fazer uma troca de conhecimentos, né? Como a Michele já me apresentou, né? Eu sou engenheira de alimentos. Quem vai passar os slides é a Eduarda? Michele? Eduarda, você que vai passar os slides, ou a Júlia? Eu não sei, amiga. Peraí, Eduardo ou Júlia? Quem vai passar, gente? A Eduarda, filha. Então passa para o próximo, por favor. Enquanto ela não passa aí, a gente vai conversando aqui. Então, eu sou engenheira de alimentos, né? Engenheira de segurança do trabalho. Eu tenho 5 pós-graduação lato sensu e tenho mestrado em nutrição humana. Eu sou fitoterapeuta. Eu trabalho com plantas medicinais, né? Eu sou pós-doutora em punks, mas eu trabalho também com as plantas medicinais e na próxima terça-feira eu estarei ministrando uma palestra sobre esse assunto no Instituto Federal de Brasília, lá no campus do Gama, no curso de alimentos, técnico em alimentos que eles têm lá. E caso vocês queiram participar, estão todos convidados. Então, acho que tem que fazer a inscrição lá no link lá do campus. E fiquem à vontade, tá? Se vocês sentirem curiosidade de aprender um pouco mais sobre plantas e sobre a importância dessas plantas para a saúde, esta é uma oportunidade
boa, né, para a gente como é que chama? Ficar mais próximo, né, dos outros, eu e vocês. Nosso curso é online, né? Bom mesmo é quando a gente consegue fazer totalmente presencial, como foi hoje de manhã, mas a gente compreende que nem todo mundo tem essa disponibilidade de estar fazendo um curso presencial, né? Então, assim, de manhã os meninos degustaram alguns produtos, né? E aprenderam na prática. Nós hoje de manhã fizemos vários momentos, né? De lanches, de conversas e de trocas de informações. Então, eu levei para eles lá 2 receitas que vocês vão ver aí depois os vídeos ou as fotos que as meninas tiraram lá, né? São queijos gourmets com a possibilidade de você estar preparando em casa mesmo e estar utilizando nas receitas e com outros produtos, outros acompanhamentos. Né? Então, quando elas mostrarem as fotos, que eu creio que a Bárbara deve passar mais tarde, né, Bárbara? Ou Eduarda, aí eu explico para vocês como que foi preparado direitinho, tá bom? Para vocês fazerem na casa de vocês, já que não podem participar presencial, que não perca essa oportunidade de estar conhecendo um novo produto de queijo gourmet. Semana que vem nós vamos ter aula presencial. Na aula presencial vamos ter aula prática, aliás. A gente vai gravar lá a aula para vocês entenderem o processo de produção. Né? Nesse curso, nós não vamos esgotar o assunto de queijo, também não conseguiríamos, né? Para a gente ter um curso de queijos que contemple diversos tipos de queijo e áreas e produtos, teria necessidade de um tempo bem maior, né? 3 sexta-feiras realmente é muito pouco para a gente abordar tanto assunto que tem hoje aí em relação aos queijos e à produção de queijos. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a qualidade do leite, porque de nada adianta a gente ter um queijo, fazer um queijo se a gente não tem o controle de qualidade. Então, o primeiro passo, né, a própria legislação já preconiza isso, é você seguir as normas legais de qualidade, de higiene, higiênico-sanitária para a produção de alimentos. Então, o queijo não é diferente. O queijo, o leite, propriamente dito, é um meio riquíssimo em nutrientes e com sabor característico que atrai não só nós humanos, mas também os micro-organismos que são invisíveis a olho nu. E daí a importância da gente não esquecer de ter os cuidados básicos para poder produzir um queijo sem ter esse risco, né, de ter uma contaminação. Esses slides que vocês estão vendo aí, falo da minha experiência profissional, né, eu tenho um curso em vigilância sanitária, tecnologia de qualidade de alimentos vegetais, tenho, a Michelle já disse, o mestrado, doutorado e pós-doutorado, então sou professora titular na Faculdade UFES e sou microempreendedora, além de pesquisadora. Ontem, eu cheguei de São Paulo, eu estava lá em São Paulo fazendo um curso na Unicamp a respeito do microencapsulamento de alimentos. Então, assim, já cheguei com umas ideias muito legais que quero testar, inclusive em relação a queijos, né? Porque trabalhar o soro do queijo, a gente sabe que o soro tem umas proteínas com alto valor biológico, né? Com grande eficácia no controle da saúde humana, e a gente deve explorar muito isso para benefício de todos. Então, essa vai ser mais uma pesquisa que a gente vai desenvolver daqui para frente. Vamos trabalhar com nanoemulsão e microencapsulamento de alimentos. E podemos usar as proteínas extraídas do soro do leite, né? Depois de preparar o queijo, a gente pegar o soro e fazer essa proposta aí de estar
enriquecendo os alimentos e produzindo um alimento funcional, né? Eu gosto, gente, muito de que vocês participem, enquanto eu estiver falando, se vocês quiserem complementar com algo ou experiência prática de vocês, serão muito bem-vindos, tá? Pode levantar a mão e falar, ou abrir o microfone e falar, tá? Vai ser muito bom ter um compartilhamento de informações. Porque queijo é um alimento difundido, né? Todo mundo come queijo, todo mundo conhece, né? Algumas pessoas são intolerantes, mas mesmo a pessoa intolerante, ela não sente, não sente tanto mal de consumir o queijo ao invés de consumir o leite, né? O leite é um produto que tem uma açúcar, né? E tem algumas enzimas, e o açúcar do leite é muito comum a gente ver as pessoas que é intolerante à lactose. Então, o leite, ele tem uma concentração de lactose bem boa, né? Que dá aquele sabor adocicado e o sabor característico, que é importante para a gente degustar, né? E apreciar o produto. Mas, como eu disse, pode mudar, Bárbara, por favor. Como eu disse, esse curso a gente vai iniciar hoje falando da qualidade do leite. Então, assim, hoje vocês vão entender quais são os parâmetros mínimos necessários para se ter um leite de qualidade para a produção de um queijo que seja também com qualidade. Porque de nada adianta a gente aprender a fazer o queijo se a gente não presta atenção nos pontos importantes de controle de qualidade. Então, assim, sem isso, você pode preparar, ter um trabalho minucioso, preparar aquele queijo gostoso, né, com todo cuidado, mas se ele não tiver o mínimo necessário de condições higiênicas sanitárias, ele vai se deteriorar, ele vai trazer prejuízo para a saúde de quem consumir, né? Então, assim, o leite, ele tem uma composição legal, e essa composição dele favorece a contaminação microbiológica. Então, hoje vocês vão ver isso tudo, e na próxima semana, nós vamos estar preparando, além de uma formulação de queijo, vocês vão aprender a fazer um queijo Minas Frescal, porque assim, o queijo Minas Frescal é um queijo prático e rápido e super fácil de produzir. Então, a gente vai estar produzindo um queijo Minas Frescal, utilizando o manjericão e a pimenta, e também nós vamos fazer um queijo recheado, né? Um queijo recheado com goiabada, porque hoje em dia muita gente aprecia o Romeu e Julieta, né? Que é o queijo com a goiabada. Então, a gente vai fazer na próxima aula, lá quem tiver presencial, uma receita de um queijo com um recheio de goiabada para vocês aprenderem e também poderem ganhar um dinheirinho a mais, porque queijo comum, todo mundo que faz queijo já domina a técnica, né? Mas o queijo com diferencial, que é um queijo saborizado, um queijo recheado, e um queijo igual a gente fez hoje. Hoje foram degustados dois tipos de queijo, né? O queijo saborizado com manjericão e um queijo que foi maturado no vinho. E realmente é diferente, né? O sabor, o aroma, a consistência do queijo. E daí a gente vou estar mostrando para vocês daqui a pouco, quando as meninas passarem os vídeos ou as fotos que elas tiraram lá, como que foi feito cada um deles, para que vocês possam testar aí na casa de vocês. E quem sabe aí isso não se transforme numa fonte de renda, né? É muito bom trabalhar com queijo, não tem muito mistério. Se você segue as etapas de produção adequadas, certinha, você pode ficar tranquilo que seu queijo vai ter uma boa qualidade físico-química e nutricional.
né? E a gente, quando a gente coloca dentro do queijo, quando a gente coloca pimenta, quando a gente coloca manjericão, quando a gente coloca hoje esse queijo lá com suco de manjericão e com suco de com vinho, a gente transforma um alimento que já é nutritivo em um alimento funcional, né? E funcional porque, além dele nutrir, ele vai oferecer para a gente algo mais, ou seja, ele já tem os nutrientes normais, mas ele vai ser acrescido de outros nutrientes que vai trazer mais benefícios para a saúde. Daí, por isso, ele é considerado um queijo funcional, tá? Um alimento funcional é aquele alimento ou nutracêutico, que ele, além de nutrir, ele oferece algo mais. Ok, gente? Então, hoje vocês vão entender como que é essa parte do controle de qualidade e vamos falar também sobre essas duas formulações de queijo que já foram trabalhadas hoje. Tá ok? Alguma pergunta? Cadê as meninas que gostam de perguntar e de falar, que estão aí na turma? Que eu tenho certeza que estão aí doidas para perguntar, né? Hã? Alguém aí querendo fazer alguma pergunta, sugerir alguma coisa? Aceito sugestões, tá, gente? Tanto para as nossas produções de queijo que vamos ter na prática, né? Ainda mais vocês que estão online, a gente tenta trabalhar da melhor maneira possível para que vocês consigam captar a mensagem, né? De ter ali um queijo, um produto inovador que vocês possam degustar e aproveitar da melhor forma possível, tá? Então, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, tá bom? Bárbara, você está com aquele videozinho lá do queijo para elas, para passar para elas aí, para a gente conversar a respeito dele? Bárbara? É a Júlia, filha. A Júlia ou ou a Eduarda? Peraí. Tá. Aí a Bárbara, hoje ela não está, né? Então, gente, eles mostrando aí, a gente vai falar sobre. Mas quem gostaria de responder essa pergunta aqui para nós? Qual a importância da qualidade do leite para a produção de queijos? Né? O que vocês acham disso? Qual seria a importância? Quem gostaria de dar uma contribuição? Ninguém? Temos aqui 25 pessoas, cadê os falantes? Eles não falam, eu falo. Então fala, amiga. Amiga, é para fazer um queijo mais gostoso? Mais ou menos, né, amiga? Olha lá, o leite puro dará um bom queijo. Alguém falou aí. Está dando eco, amiga, na sua fala. Isso é fato, né? Um queijo puro, ele dá um bom queijo, um leite puro dá um bom queijo, por quê? Porque ele vai estar com a qualidade controlada, né, gente? Ele não vai estar com risco de contaminação ou de adulteração nos seus componentes principais, né? Que o leite ele tem a sua composição nutricional balanceada e adequada para se produzir uma matéria-prima de qualidade, né? Produzir um queijo, ou uma ricota, ou um doce de leite, ou um iogurte, ou uma coalhada, né? Então, vamos lá. O queijo, a importância do queijo, do leite para a produção de queijo, da qualidade, é fundamental. Por exemplo,
Vocês já viram falar de mastite? Já. Ah, pois é, a mastite é uma doença que dá no úbre da vaca, né? A vaca fica produzindo o leite e aí começa a ter um problema nas glândulas mamárias, e é uma bactéria que vai atacando ali e vai usando, né, esses nutrientes do leite e transformando em pus, né? Então, uma vaca que esteja com mastite, o leite dela fica impróprio para consumo. Só que a mastite, ela não é uma doença, assim, no início você não consegue ver diferença no produto, mas os micro-organismos vão estar lá dentro do leite. Então, quando a gente tem um leite de uma vaca com mastite, esse leite, ele não deve ser consumido, né? Deve se tornar impróprio para o consumo humano. Porque se a pessoa que já tem uma baixa imunidade, tem contato com leite desse e ingere, ela pode desenvolver várias doenças, né? Inclusive infecções em vários órgãos do corpo. Daí o cuidado da gente entender a qualidade e mensurar isso, né? Mensurar de que forma eu posso identificar uma contaminação inicial do leite que seja invisível, uma contaminação ou uma adulteração do leite. Isso tudo tem que estar bem claro, né? Na mente de quem vai trabalhar com a matéria-prima do leite. Pode passar, Júlia ou Eduarda. Então, um dos pontos mais importantes é a higiene pessoal. Você lavar bem as mãos, você estar com os cabelos presos, não usar esmalte, não usar brinco, né, adereços de uma forma geral, sanitizar o ambiente, os utensílios que vão ter contato com esse leite, e isso tudo vai ser o diferencial. Eu estava até comentando com o pessoal que estava no curso pela manhã, que eu passei um período da minha vida fazendo um estágio num laticínio que produzia queijo mussarela de búfala. E a pessoa tinha um contrato para entregar esses queijos no Carrefour, nesse supermercado grande. Só que ela não era muito preocupada com a qualidade. Então, assim, lá sequer um espelho para você arrumar o cabelo debaixo da touca, a gente não tinha. E o que aconteceu? Um dia, a agência de vigilância sanitária coletou uma amostra desse queijo lá no Carrefour e levou para o laboratório e aí não deu outra. O queijo estava contaminado com cloriforme total e fecal, e além de outras doenças, de outros micro-organismos, como a salmonela, estafilococcus aureus. E esses micro-organismos, eles são provenientes, normalmente, da falta de controle higiênico sanitário. Então, fazer a higiene correta das mãos após ir ao sanitário é de fundamental importância, né? Hoje a gente tem na legislação várias normas regulamentadoras que falam como que deve ser feito cada processo, cada etapa. Então, na parte de alimento e de manual de boas práticas, a gente tem hoje aí a RDC 216, eu acho que de 2003, 2004, e temos a RDC 275, que fala dos POPs, né, o procedimento operacional padrão, e temos a RDC 369, que essas legislações, elas trazem como que a gente deve fazer dentro do estabelecimento comercial para fazer o manual de boas práticas de manipulação e de conservação dos alimentos. E elas trazem com riqueza de detalhes o que você pode, o que você não pode fazer. Então, o que acontece? Se você está dentro de um ambiente
que você não tem essa noção de como você deve se comportar, né? E usa brinco. Até a fala, a gente não pode falar em cima do alimento enquanto a gente estiver preparando, porque nós liberamos gotículas de saliva que carrega micro-organismos, e esses micro-organismos podem se multiplicar, se encontrar um meio adequado de proliferação, aí ele se multiplica e é muito rápido essa multiplicação. Chega a ser de forma exponencial. Então, a gente tem que observar muito essas coisas para evitar a contaminação. Então, se você tem em mente a ideia de fazer um queijo para sua família ou fazer um queijo para você vender, o mínimo que você precisa ter é o cuidado com os utensílios e com a sua higiene pessoal. Manter sempre as unhas pequenas e limpas, né? A mão, você lavar a mão do antebraço para trás, né? Você tem que lavar com um detergente ou com sabonete específico para essa área, depois jogar um sanitizante, que no caso seria um álcool 70, né? Por que usa álcool 70? O álcool 96 graus GL, ele bate na sua mão e ele evapora. O álcool 70, quando você joga ele na sua mão, ele demora um pouco antes de evaporar, então ele vai agir de uma forma mais eficiente em cima dos micro-organismos do que o álcool absoluto. Tá bom assim? Dúvida, gente? Então, vamos para frente. Professora, Pode uma perguntar. parte. Eu já tenho uma queijaria pequenininha, artesanal, mas pelo IMA, aqui em Minas Gerais, eles utilizam os manuais de boas práticas. Mas agora eu estou no Cinco Associado, eles estão exigindo os programas de autocontrole, quase tipo uma indústria. Então, é uma coisa muito detalhada, é muita legislação em cima. Isso é verdade. São os POPs, né? O procedimento operacional padronizado. Não, os PACs, a gente tem que fazer tipo um livro mesmo, uma descrição para cada tipo, para detetização. Sim. Então, são 16 PACs na realidade, e dentro dos PACs tem os POPs, além das planilhas de controle. Sim, mas isso aí não é à toa, né? Essa exigência aí, ela é fundamentada nos riscos que o produto pode oferecer para o consumidor, né? Se Exato. preparado de forma incorreta. Uhum. Então, assim, isso é interessante, Helena. Você produz muito queijo? Não, eu sou pequena produtora. A única dificuldade que eu acho é que, no meu caso, eles estão quase é, comparando a um laticínio. Eu produzo Hum, 10, 12 queijinhos por dia. Meu é bem artesanal mesmo. entendi. Pois é, mas mesmo sendo artesanal, tem o risco, né, É, do produto. exato. Então, é interessante que tenha esse controle de qualidade. Quais os produtos que você produz? Qual o tipo de queijo? Bem, é um queijo, na realidade, eu comecei por acaso e ele é um queijo o meu consórcio exige que seja de leite pasteurizado e eu faço de massa cozida. E eu tive que dar uma denominação. Coloquei como meia cura. Não sei exatamente se é o meia cura. Não é meia cura porque eu só vendo ele com mais de 30 dias. Meia cura seria até 15 dias, né? Uhum. Mas é um queijinho simples que tem um valor agregado porque deixo ele maturar. Essa é a diferença dele. Muito bem. Mas aí a sua formulação é exclusiva sua, né? Não sei se é exclusivo, eu sigo um padrão lá, mas assim, não sei se exatamente segue se Minas padrão, se que é exatamente, mas com algumas pequenas diferenças. Eu tenho um queijo e de acordo com a maturação dele, tenho uma variação de 4 queijos. Hum, ótimo.
Pois é, então, assim, aqui nesse curso, Helena, nós vamos, é Helena, né, seu nome? Isso mesmo. Nós vamos ter uma ideia do básico, né? Porque a produção de queijo, a parte básica, lá, a principal, ela é igual para qualquer tipo de queijo que você for produzir, né? Que é você ter o controle de qualidade do leite, que é a matéria-prima principal, e você fazer aqui a pasteurização, né? A pasteurização Hum, lenta, porque a gente tem mais de um tipo de pasteurização. isso. Então, vocês vão entender isso, e aí, para fazer outro tipo de queijo, é só soltar a criatividade e a imaginação, né? Cada queijo que você produz, você pode inovar. Inovar nos queijos, gente, as meninas vão mostrar para vocês aí as fotos. Eu estava em São Paulo, né? Como eu disse para vocês, cheguei ontem. Então, inovar é você criar algo que seja novo, né? Que pode melhorar ou incrementar algo naquilo que você já produz. No caso desses queijos que vocês vão aprender aqui, a inovação vai ser o queijo recheado, o queijo saborizado. E também esse queijo maturado que a gente degustou hoje, e o queijo saborizado, mas não é um queijo assim que você precise estar produzindo. Você pode comprar um queijo fresco e fazer essa saborização. Você pode fazer a saborização do queijo tanto você comprando um queijo fresco, ou você produzindo o queijo com sabor dentro da massa, né? Aí a gente vai fazer isso lá para vocês conhecerem melhor tudo isso na próxima aula, ok? Aí eu espero que a gente consiga gravar e vocês assistir aqui o vídeo e tirar dúvida em relação ao processo de produção, tá bom? E esse mini curso, né, que o nome mesmo já diz, é um mini, traz essa oportunidade da gente estar trocando ideias, né, e informações de como produzir um queijo legal e com sabor diferenciado, certo, gente? Então, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso, vocês produzirem, mas ter um diferencial para poder ter lucro, porque o queijo é trabalhoso, né, para você fazer um queijo. Não requer muita tecnologia, mas é um pouco trabalhoso. Você precisa de estar conhecendo o mínimo necessário dos ingredientes para você produzir. Daí, quando você vai vender o queijo, embora ele esteja com preço não muito acessível hoje, está na faixa de R$ 40 o quilo, mas para você produzir 1 quilo de queijo, a média não é exatamente, mas a média é para 10 litros de leite. Então, o rendimento não é tão grande. Por isso, o queijo não é um produto muito barato, né? E além dele ser uma matéria-prima para várias outras preparações, né? Então, a ideia principal nossa é essa, que vocês comecem a empreender e comecem a ganhar um dinheirinho extra partindo de um produto que já é aceito, né, pela maioria da população. Muitos até gostariam de estar consumindo, mas tem intolerância à lactose, né, que é o açúcar do leite, aí já não consegue, né, consumir, mas está valendo, né, gente? Então, vamos lá, Bárbara, pode passar. Ô, Bárbara não, Eduarda. Então, o controle na produção de alimentos é fundamental para se ter um produto de qualidade. E o controle na produção de alimento, ele tem que ter um responsável, né? Porque não dá para todo mundo mandar. Então, alguém tem que organizar lá o setor para poder de forma que cada um saiba o que precisa ser feito para que o produto saia com qualidade. Então, o responsável técnico, ele tem que fazer o quê? Ele tem que treinar todos os funcionários do estabelecimento, ou mesmo que seja produção caseira e pequena, é bom não, é fundamental e é legal que você tenha esse mínimo de conhecimento, né, de higiene, de controle de qualidade para produzir o queijo, tá bom?
E aí a gente precisa também conhecer o quê? Instrumentos. Quais os instrumentos são necessários para a produção de um queijo? Eduarda, você está com aquele videozinho da lira horizontal e vertical aí? Para passar para a gente? Vou mostrar para vocês uns instrumentos. Uns instrumentos que podem ser utilizados. Você, Helena, que já faz o queijo, com certeza já conhece, mas creio que nem todos aqui são conhecedores da produção de queijo, certo, gente? Eduarda, você pode compartilhar o videozinho para a gente? Ah, está carregando. Então, vocês vão ver aqui, esse vídeo foi feito lá na faculdade, onde eu dou aula, e também dou aulas de ensinando a fazer queijos. Lá a gente trabalha com leite de búfala e leite de vaca. Nesse curso, vocês vão ter a oportunidade de conhecer e fazer o queijo de cabra e queijo de leite de vaca. Vamos ver o que as meninas colocarem aí. Vocês estão acompanhando as imagens aí? Essa imagem que está aí na tela foi do teste do alizarol que a gente fez hoje, para ver a densidade, aliás, a acidez do leite em teste do alizarol, tá, gente? Então, ali a gente fraudou dois leites fraudados, um leite normal e um leite sem o produto, né, que é o reagente, que é a alizarina 2%. Então, essa imagem aí representa isso. Mas nós temos aquela outra anterior. Vocês viram lá eu cortando um queijo? Foi o queijo gourmet que foi degustado hoje lá pelos alunos. Vamos lá. Mas o que eu queria, Eduarda, era um outro vídeo que eu mandei para a professora Michele. A gente fez hoje a densidade do leite e a acidez. Mas o vídeo que eu mandei para a professora Michele, ele fala sobre os utensílios, os equipamentos. Amiga, eu vou tentar transmitir aqui pelo celular. Espera só um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Um minuto. Tá bom. Achei aqui. Um minuto, peraí. Abaixando aqui, é porque eu voltei para. Eu estava voltando, parei para poder falar com vocês, né, para iniciar o mini curso. Então, peraí que eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu acho que tem jeito por aqui também. Só um minuto. Tá bom. Aqui, compartilhar a tela. Iniciar compartilhamento. Iniciar agora.
Tá, gente? Então, peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Então tá. Eu vou iniciar aqui, ver se vocês vão escutar. Estão escutando, gente? não, tá sem áudio. Peraí. É Fafa, sim? Continua sem áudio, aliás. Ah, só um pouquinho, amiga. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui comigo. Ô, Júlia, eu vou mandar o vídeo para você, tá? Se não der certo agora novamente. Tava escutando ou não, gente? Tô te ouvindo, normal, amiga. Mas o vídeo não escuta. O vídeo não. Ó, vê se vocês vão ver meu vídeo. Só ver. Dá para ver o Vê, vídeo? dá para ver. Mas não escuta. É, tá bem baixinho o som. Não sei se alguém tá ouvindo. Eu não tô conseguindo. Amiga, então vai fazendo. Peraí, Vou traduzindo ele, né? isso, amiga. Por Vou favor. traduzindo o vídeo, tá? Pode deixar. Então, gente, lá naquele vídeo, vocês estão vendo ali o laboratório de queijos lá da Faculdade UFES, né? Ali alguns utensílios que são utilizados para o preparo de queijo. Ali nós temos umas formas, diferentes modelos, né? Forma redonda, quadrada, uma forma, olha lá, a forma redonda, ela tem os buraquinhos no fundo, né? E uns buraquinhos nas laterais, que vocês vão ver na aula, nossa aula prática de queijo semana que vem, que a gente faz o queijo, dá uma dissorada nela, e aquela outra que eu estou segurando lá é uma forma que ela cabe 9 queijos pequenos. E ainda, além da forma, a gente tem uns outros utensílios que é a lira, ali aquela forma ela tem uma tampa, né? Nós temos os utensílios, que é a lira horizontal e a lira vertical, ali a pá, que a gente usa também de material branco, né, que a gente usa para mexer o leite antes de colocar os ingredientes necessários para a produção do queijo, para fazer também para fazer a pasteurização. E aí nós temos as liras, né? Nós temos a lira horizontal e a lira vertical. Uma quebra os coágulos do queijo na horizontal e a outra quebra na vertical. As duas são importantes porque quando o coalho faz efeito, a gente precisa quebrar esses coágulos que são formados para que o dessoramento aconteça de uma forma mais rápida. Então, essa lira são equipamentos necessários para a produção de queijo, para quebrar os coágulos que são formados depois do processo de colocação das enzimas no leite, tá bom? Isso depois da pasteurização. Aí ali, como vocês estão vendo, tem uma para ser horizontal e outra vertical. Mas hoje a gente só encontra no mercado uma única lira que serve para fazer a quebra dos coágulos tanto na horizontal quanto na vertical, que é apenas mudando o lado do cabo. Então, vocês estão vendo que são tipo umas linhas, né, horizontais e verticais dentro do quadradinho. E essas linhas, né, elas são bem importantes para a gente conseguir fazer
quebra dos coágulos. Então, assim, no fundo, se a gente consegue, depois de quebrar os coágulos formados na massa, você, com as liras horizontal e vertical, você consegue observar que fica como se fossem uns quadradinhos a massa, porque você corta ela lá no fundo, você enfia essa lira até bater no fundo da panela ou do tanque de queijo e arrasta até a outra superfície. Daí você faz num sentido e depois faz no outro sentido e corta o coalho e acelera o processo de dessoramento do leite, que é a retirada do soro, tá? Então, esses aí são equipamentos que a gente consegue utilizar e a gente precisa deles para produzir um queijo com uma qualidade controlada, tá bom? São equipamentos básicos. No nosso curso, vocês não vão ver essa lira horizontal e vertical, mesmo porque nós vamos produzir uma pequena quantidade. E essa lira, ela é um pouco grande, então a gente não vai conseguir quebrar um coágulo dentro de uma panela, por exemplo, ou de uma bacia pequena. Então, a gente vai substituir a lira por uma faca. Então, a gente vai cortar a faca de um lado e do outro. A gente não vai ter a vertical somente de forma horizontal, tá bom? Mas a gente vai conseguir fazer, só que assim, a gente vai perder ali talvez um pouco de massa no soro, porque a gente não vai conseguir dessorar muito antes de fazer a informagem da massa. Tá ok, gente? Já conheciam as liras horizontais e verticais? Conheciam as liras? Não conhecia, Marcos? Pois é, essas liras, elas são utensílios necessários dentro de uma produção de queijo. A Helena, com certeza, já trabalhou com as liras, né, Helena? Trabalho todo dia. Todo dia que eu produzo queijo, eu tenho que usá-las. Pois é. Então, e vocês viram lá aquele outro vídeo lá que a Eduarda colocou, daquele queijo com a crosta vinho? Vocês observaram lá nas imagens? Sim. Ficaram curiosos para saber o que é aquilo e como degustar? As formas têm altura variada, Marcos. As formas, elas são de acordo com o tamanho do queijo que você quer produzir. Tem forma que você consegue fazer aqui 1 quilo de queijo, tem forma que você consegue fazer 300 gramas, 500 gramas, aí você escolhe. Essas formas, elas são sempre naquele material branco, né, para evitar contaminação, e daí você que determina. Nós vamos trabalhar com as formas que elas têm ali um tamanho razoável. Eu vou pegar uma aqui para eu mostrar para vocês, só um minutinho, tá? Essa forma aqui a gente vai estar trabalhando com ela na próxima aula. Deixa eu ver aqui onde é que eu... Ó, tá vendo o fundo dela? Ele é cheio de buraquinho, né? Tá vendo, né? Dá para ver direitinho aí. Pois é, e ela, olha só, nas laterais, aqui, ó, nas laterais dela, também tem vários buraquinhos espalhados para sair o soro da massa. Então, essa forma aqui, ela dá um queijo pequeno, ela tem uma capacidade aí, acho que para uns 500 gramas. Mas a gente nunca coloca 500 nela, porque quando você enche ela de massa fresca, vai perdendo o soro vai saindo tanto na parte inferior, que é o fundo, que tem esses buraquinhos aqui, né? Quanto nas laterais, que tem esses outros orifícios, a massa vai diminuindo. Então, ela vai diminuindo e se você coloca ela cheia, quando o queijo estiver pronto, ela vai estar numa altura assim, ó. Deixa eu ver aqui, para você. Ó, uma altura mais ou menos assim, ó. Você colocar a forma até aqui,
E ela vai descendo, 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 o soro vai saindo, e ela vai ficando um queijinho pequenininho aqui no fundo. Tipo aquele queijo ricota que a gente compra no mercado, sabe? Aqueles que a gente nunca vê um queijo ricota grandão, pequenininho. É mais ou menos daquele tamanho. Então, ela vem já com as alcinhas, né, para você segurar. Aí você tem que fazer a viragem da massa também, né? E no final, a superfície do queijo, ela vai ficar com esse modelo aqui de abertura, porque essa forma, ela tem essas aberturazinhas que já é para moldar o queijo. Então, a gente faz a viragem, né? Você coloca a massa, depois que a massa desce, você faz a viragem, e você consegue ter dos dois lados, na superfície do queijo, essas marquinhas, que é esses buraquinhos que dá um modelo, assim, bonitinho, não é, gente? Não é bonitinho aquele queijo que você compra, fresco, que ele tá, assim, cheio com as aberturazinhas quadriculadinho pequeno na superfície? Então, esse queijo, ele vem daquela forma devido ao modelo da forma, né? E aí, quais são os cuidados que a gente tem que ter com as formas, com o leite e com os ingredientes que a gente vai usar? O leite, a gente tem que ter o controle de qualidade. Eduarda, você pode voltar para a gente aí os slides, por favor? O leite, a gente tem que estar fazendo o controle de qualidade dele. O controle de qualidade do leite engloba a gente observar as características físico-químicas e microbiológicas. As físico-químicas, elas trazem para a gente o indício de qualidade, assim, ela vai mensurar. Nós temos análises físico-químicas, que pode ser de qualitativa ou quantitativa. O que muda de uma análise qualitativa para uma quantitativa são os resultados. Qualitativa, você só quer saber a qualidade. Hoje nós fizemos uma análise qualitativa e uma quantitativa lá, presencial, no curso de queijos. A qualitativa que a gente fez hoje foi a análise do teste do alizarol. Pode passar, por favor. Então, a qualidade do leite, ela está englobada nesses testes todos, né? E a gente tem teste, gente, que você não precisa ter tanta tecnologia para poder realizar, e que eles vão fazer a diferença na produção de vocês, que é o teste do alizarol, né? Você consegue a solução de alizarina nessas casas de produtos agropecuários, algumas delas têm a solução para vender. E aí, quando você tem essa solução de alizarina e você tem o leite, você pode fazer o seu teste sem nenhum problema, que você vai estar produzindo, tendo uma ideia se o seu leite está próprio para produzir um queijo, ou se ele não está apto para a produção de um queijo. Por exemplo, o leite, ele tem o seu pH normal. O pH do leite, ele é por volta de 6,5, 6,9. O pH básico da água, por exemplo, é 7. O pH, quanto mais próximo de 0, mais ácido. Quanto mais próximo de 14, mais alcalino. Então, o pH ele vai de 0 a 7, de 7 a 14. Com 7 é básico, abaixo de 7 é ácido, e acima de 7 ele é alcalino. E ele vai ser muito alcalino se ele se aproximar lá do 14. E nós temos como solução alcalina hoje o hipoclorito de sódio, né, a água oxigenada, e temos também como substâncias ácidas outras
que pode ser adicionada, ou então as bactérias ou os micro-organismos patogênicos, são aqueles que causam danos na saúde, eles usam o açúcar do leite. O açúcar, ele ajuda a manter o pH nessa faixa de 6,5 a 7 do leite normal. Essas bactérias, elas conseguem consumir esse açúcar do leite e produzir ácido, né? Então, elas são bactérias que produzem ácido, né? Então, elas vão consumir e liberar o produto ali dentro. Esse leite, quando ele está acidificado, ele não fica bom para produzir queijo, ele não fica bom para produzir doce, porque a menos que você queira um doce aquela arenoso, né? Aqueles doces que chama de doce cortado, leite cortado, aí tudo bem. Mas assim, quem quer um doce de leite cremoso ou um queijo, né, com uma qualidade superior, e não deve usar um leite ácido. Quando o leite está ácido, é sinal de que alguma coisa ali dentro já está mudando. Então, a gente tem que observar com muita cautela e saber dar outra destinação para esse leite, né, que não seja a produção de um produto que você está querendo, que não vai combinar com o pH ácido. Por exemplo, o leite ácido, ele dá um indício de fermentação ou de consumo pelas bactérias da lactose do leite, mas ele também pode ser um indício de alguma adulteração no leite, porque o leite, ele é um produto característico, né, de odor e aroma e composição característica, né, preconizado pela lei, né, e ele vai ser pode ter suas características alteradas quando a gente quer produzir um subproduto. Então, hoje nós temos aí no mercado vários tipos de leites, e o leite tipo A, B ou C, ele vai ser classificado conforme o tipo, a obtenção. Tem leite que ele tem uma qualidade superior porque ele foi obtido por ordenha mecânica sem contato manual e uma ordenha devidamente higienizada de vacas leiteiras saudáveis, né? Porque a idade da vaca, a raça e a alimentação que ela consome vai ditar a qualidade do leite que ela vai produzir. Então, vocês têm que estar muito atentos a isso. Se a vaca tem uma alimentação desregulada, as características e a qualidade do queijo não vai ser o mesmo para uma vaca que tem todos os nutrientes necessários para se desenvolver e produzir o leite. Tá bom, gente? Então, assim, a idade da vaca vai interferir, a raça, né, da vaca vai interferir, e a saúde dela vai interferir e muito, porque a saúde da vaca está diretamente ligada aos cuidados, ao manejo que você tem para o controle do animal. Então, se você não tem, não vacina o gado, se você não dá uma ração balanceada para suprir as carências nutricionais e quer tirar o leite para fazer um produto, esse produto não vai ter tanta qualidade. Então, quando a gente vai comprar o leite de alguém, de algum fornecedor, se você não é produtor de leite, precisa do leite para fazer o seu trabalho e precisa obter de alguma forma, então você precisa entender pelo menos esse teste que eu vou falar para vocês aqui agora, que vai te dar uma indicação qualitativa de qualidade, tá? Você não vai ter um valor, você vai ter uma cor. Tá bom, gente? Eduarda, pode passar para o próximo. Nesses slides aí, vocês estão vendo a instrução normativa do Ministério da Agricultura, né, que fala o conceito de leite. Então, o leite, ele tem um PIC. O que é um PIC? É um padrão de identidade de qualidade com base nas normas que foram regulamentadas para aquele produto. Então, cada produto tem as suas normas específicas. E o leite não é diferente, né? Então, ele tem que seguir
esse mínimo necessário para dizer que tem qualidade. Então, o pH próximo à neutralidade, que é natural do queijo, ele deve ser permanecer, deve ser mantido. De 6,5 a 6,7 é o pH normal do leite. Então, se o pH, que é o potencial hidrogeniônico, que é um indicativo de que o leite pode estar ácido ou básico, então, se ele não está nessa faixa inicial com leite fresco, então fique de orelha em pé. Pode passar, Eduarda, por favor. Então, nós temos vários tipos de leite aí no mercado. O leite tipo A é um leite que, segundo a instrução normativa, é um leite que é classificado quanto ao teor de gordura em integral, padronizado. O que é um leite padronizado? Então, o leite padronizado, gente, pelo Ministério da Agricultura, é aquele leite que tem 3% de gordura ou de matéria gorda. A gordura do leite é a parte mais cara do leite, é a gordura. Então, quanto maior o teor de gordura, maior a quantidade de dinheiro que você pode obter com o produto. Por isso que é tabelado como padronizado a 3%, porque tem gente, né, é claro que não é todo mundo, né, não pode generalizar, que aproveita desse nutriente para aumentar o ganho em cima de um leite que vai ser comercializado. Então, vender a matéria gorda do leite, que seria o creme para fazer manteiga, para fazer creme de leite, para fazer outras receitas, é muito legal, porque ele vai ser vendido por um preço maior do que o leite líquido ou leite fluido. Então, se eu tenho uma quantidade de gordura, se eu vou lá e tiro a gordura do leite para vender o leite e vender a gordura separada por um preço maior, eu vou estar agindo de má fé, desde que o leite seja um leite padronizado, porque tem o leite desnatado e semidesnatado, que naturalmente ele vai ter um menor teor de gordura, tá? O desnatado, ele vai ter 0, mas o semidesnatado, ele tem lá um percentual ainda de gordura, que acho que é de 2, alguma coisa por cento dentro do líquido. Então, essa manteiga do leite, né, esse creme, que a gente chama creme, ele vira manteiga, ele vira outros produtos, vira matéria-prima para a produção de biscoitos, de bolos nas indústrias alimentícias. Por isso ele é mais caro, é bem procurado. E o rendimento dele não é tão grande. E ele está diretamente ligado à condição do animal. Tem animal que ele está tão fraquinho, que, né, que não tem aquela alimentação adequada, que ele quase não produz manteiga, né? Quase não produz a matéria gorda. E aí o que acontece? O leite, você vai ter que acrescentar gordura de outro leite para poder manter o leite padronizado, se você quer atender às normas do Ministério da Agricultura. Então, ou você acrescenta para chegar a 3% se ele estiver abaixo de 3%, ou então você vai destinar esse leite a ser comercializado como um leite desnatado ou um leite semidesnatado ou totalmente desnatado, né? Dependendo do consumidor e da sua produção. Então, esse leite, ele tem essa aplicação, mas com muita cautela. O leite, a gordura do leite, ela representa as características de sabor. Se você pegar um leite desnatado ou semidesnatado e experimentar ele não tem aquele sabor de um leite integral. Isso é fato. E isso se deve principalmente à gordura, porque a gordura confere cor, sabor e aroma ao produto. E a gordura, ela é fonte de nutrientes que são extremamente importantes para a saúde. Por exemplo, ela tem vitamina A ou o beta-caroteno. Por isso que a gordura é um pouquinho amarelada. Então, aquela gordura que tem um pouquinho de amarelo, ela tem uma maior quantidade de beta-caroteno. E aí, essa quantidade de beta-caroteno ela é importante para a manutenção da saúde das pessoas que vão fazer uso daquele leite. Mas aí não precisa ser exatamente
desnatado, ou semidesnatado, ou integral. Pode ser o leite padronizado. Para tirar a gordura do leite, a gente coloca numa desnatadeira que ela consegue fazer a separação, tira a gordura do leite. Mas se a gente precisar adicionar, você vai ter que também passar por esse processo de desnate do leite, para separar a gordura de um leite que está com uma concentração maior e adicionar naquela concentração que está com baixa quantidade de gordura, tá? Então, quando você vai produzir um doce de leite e o leite está muito gordo, sabe o que acontece? A gordura, como eu disse, ela confere cor, sabor, textura e aroma. Então, a coloração do doce vai ser escura. Ela não vai ter aquela cor amarronzada. Nossa, que som alto, né, gente? Então, a gente tem que estar atento a esses fatores. Por exemplo, fazer um doce de leite, qual a quantidade necessária de acidez em graus Dornicks que a gente precisa. Geralmente, a acidez para o leite é 18 graus Dornicks. Tá? Esses parâmetros estão todos na legislação. Pode passar o próximo, Eduarda, por favor. Aqui vocês estão vendo os constituintes do leite. O que tem maior concentração dentro de um leite? É água. Olha só, representa 87,5% do volume do leite é água. Mas é um tipo de água que já faz parte do produto, não foi uma água que você colocou lá dentro. Não pode colocar água no leite, né? E quando você coloca, é fraude. E eu vou falar para vocês aqui porque que a gente consegue identificar a fraude no leite quando é acrescido de alguma substância estranha à do leite. Então, a água está lá em 87,5%. A matéria gorda, né, que são os glóbulos em suspensão, que dá o aspecto emulsivo, né, e opaco, que são os glóbulos de gordura, ele está lá em 3,5%. Pode ter mais do que isso e pode ter menos, a depender das condições do animal, da raça, da alimentação, como eu já disse, e da idade. E além disso, nós temos as proteínas. As proteínas do leite, elas são extremamente importantes, elas têm uma qualidade superior e a gente fala que tem alto valor biológico, porque ela tem os aminoácidos essenciais, que são os tijolinhos que formam uma proteína. E esses aminoácidos, eles estão ali dispendidos no leite, e eles são extremamente importantes para que a gente tenha um queijo, por exemplo, com a qualidade considerável. Olha só, uma proteína dentro do leite, ela está ali em torno de 3,5%, 3,6% do total. Então, esses 3,6% do total de proteína que está dentro do leite, a caseína K, ela representa 60%. De 60% a 80%, né? Que ela está ali dentro e ela é o principal componente para formar o coágulo do queijo, porque ela dá aquele formato que a gente consegue palpar, né? Você coloca lá o ácido ou a enzima para fazer a coagulação do leite e você consegue captar aquilo e jogar numa forma e ter um queijo com consistência, né? Uma consistência boa. Isso é graças a essa caseína K, tá? Aí dentro desse percentual, a gente tem 60% dessa caseína e os outros restantes, né, os 40%, estão distribuídos em outros componentes, como a albumina e a globulina. Além disso, a gente tem 4,6% de lactose, que é o açúcar. Nós temos aí 0,8% de sais, e dentre eles os minerais, né, que a gente pode quantificar com análise de cinzas ou mesmo de minerais totais.
ou específicos, né? Você pode fazer uma análise específica, já tem equipamento que consegue visualizar isso e ver quanto de mineral tem ali dentro da amostra. Nós temos as vitaminas A, D e E, que são lipossolúveis. Então, porque elas são lipossolúveis, como a vitamina do complexo B, né, B1, B2, B12, você consegue absorver ela no meio oleoso, ou seja, elas vão estar ali principalmente na parte gordurosa, porque elas são lipossolúveis. Se elas fossem hidrossolúveis, ela estaria na parte de água. Mas quando ela é lipossolúvel, ela vai estar na parte da gordura, fazendo a composição, né, da gordura. E aí no leite a gente tem as vitaminas lipo e hidrossolúvel. Hidrossolúvel, que elas são solúveis em água, e lipossolúvel, que são as solúveis em lipídio, né, em gordura. Pode passar, Bárbara, por favor. Vocês estão vendo aqui, gente, um exemplo da composição do leite comparado com várias vacas leiteiras e mulheres, né? Você vê uma mulher, tem quanto de gordura, de proteína, de lactose, cinzas e extrato seco. Daí eu vou falar para vocês, a gordura é essa parte oleosa do leite. As proteínas são a parte principal lá que vai nos fornecer os coágulos para a produção do queijo. A lactose vai ser o açúcar que está presente ali no leite. E as cinzas são os minerais totais. Então, dentro das cinzas, a gente tem todos os minerais, o cálcio, o ferro, fósforo, todos os minerais que tem no leite, eles vão estar nesse resíduo mineral que é chamado de cinzas. Tá bom? E o extrato seco, ele corresponde a todos os sólidos que estão presentes no leite. Vocês viram lá no slide anterior que o leite tem 87,5% de água, não viram? E se ele tem 85,7%, aliás, desculpa, 87,5% de água, o que sobra ali para 100%? Porque a composição dele vai ser 100%. Então, falta o que ali? Falta o extrato seco total. No extrato seco total do leite está tudo de sólido, tudo que a gente consegue desidratar. Por exemplo, quando a gente faz um doce de leite, que você não adultera, né, que você não coloca dentro do doce um pouquinho de amido ou um pouquinho de outra coisa para aumentar o volume do doce no final, que fica muito ruim, né, gente? Eu, particularmente, eu sinto de longe o sabor de amido quando ele é colocado dentro de um doce de leite. Então, o doce de leite puro mesmo, se você pegar 1 litro de leite para fazer um doce de leite puro, sabe quantas gramas de doce você vai ter ali? No final, você vai ter ali umas 14 gramas de leite, de doce. Mais o volume de açúcar que você colocou. Ou seja, é muito baixo o rendimento, mas é um produto que tem um valor agregado. Né? Não é baratinho você comprar um quilo de doce de leite hoje. Mas isso faz jus ao uso da matéria-prima, né? Que é uma quantidade muito grande de leite para produzir uma pequena quantidade de doce. Né, gente? Então, isso justifica. E olha aqui nessa tabela, qual dessas raças aqui é raça humana, né? Mulher, vaca, ovelha, cabra, canguru, foca e coelha, que tem na composição do seu leite em relação a esses componentes de gordura, proteína, lactose, cinzas e extrato seco. Então, olha só, a mulher, ela tem aqui, ó, 4,5% de gordura no geral no leite, mas isso aqui não é regra, tá, gente? É uma média, porque esse percentual ele pode ser maior
ou menor, a depender da raça, da alimentação e da idade, tanto para mulher quanto para animais. Isso é fato. Então, 4,5% de gordura, 4,5% de gordura nós encontramos no leite materno. No leite de vaca, 4%, mas pode ser menos ou mais, a depender das situações. No leite de ovelha, nós conseguimos aí, 6,3%, né? No leite de cabra, 4,1%, está bem próximo do leite de vaca. No leite de canguru, 2,1%, ou seja, ele tem um leite mais, com menor teor de gordura entre esses aqui. E já um leite de foca, olha a quantidade de proteína de gordura que a gente tem, 53,2% de gordura dentro do leite de foca, gente. Por que a gente não toma leite de foca? Né? Então, o teor de gordura é bem alto, né? E bem considerável. E olha, de coelha, 12,2%. Então, quem passa bem hoje? As foquinhas, que são os filhotinhos que mamam nas mães, e os filhotinhos de coelho, né? Que tem lá uma concentração de gordura fresquinha ali, bem no ponto, né? Para poder ingerir. E em relação à proteína, né? Mulher tem baixa concentração de proteína no leite materno, 1,1%. Vaca, 3,6%, isso a gente já viu lá atrás, né? E ovelha, 5,5% de proteína. E a cabra a gente vai estar trabalhando com leite de cabra daqui no nosso última data do curso, nós vamos trabalhar com leite de cabra. A cabra, ela está ali bem próximo do leite de vaca, né, gente? Assim, não tão próximo, mas 3,6 para 4,2 tá razoável, né? E o canguru, 6,2% de proteína. A foca está aqui liderando, né? 11,2% de proteína. E a coelha, 10,4%. Tem muito... Amiga, Diga, amiga. descobri, vou ter que tomar leite de canguru, amiga. Não tem Ótima lactose. ideia. Aí, ó. Bom demais. Desculpa, gente, é só para atrapalhar um pouquinho, para vocês ficarem animados aí. Desculpa, amiga. Não, tranquilo, amiga. Bem lembrado, a gente vai falar um pouco sobre a lactose aqui, já comparação de lactose, né, gente? Então, olha só, qual desses mamíferos aqui que a gente consegue consumir com menor teor de lactose, né? Seria, primeiro lugar, o canguru, né? E segundo lugar aqui, a gente tem a coelha, né? Com 1,8% só, ou seja, o leite de coelho não é adocicado como um leite de vaca, que chega até 5%. Já o leite materno chega a 6,8%. Isso é um valor considerável, né, gente? Então, são curiosidades que a gente deveria parar para refletir a respeito, né? E por que a gente dá prioridade para o leite de vaca e o leite de ovelha, às vezes, né, de cabra, eventualmente. Mas o maior consumo de leite que a gente observa hoje é leite de vaca. Mas nem sempre ele é o mais nutritivo, né? Nós temos aí também, não está aqui, mas nós temos o leite de búfala. De búfala, ele tem na faixa aí de 6,7% de lactose e ele tem um diferencial que ajuda as pessoas que são intolerantes à lactose. Sabe qual é o diferencial do leite de búfala em relação ao leite de vaca? O leite de búfala, a composição das enzimas, ela tem a enzima A1 e a enzima A2 no leite de vaca. No leite de búfala só tem a A2. A enzima A1, ela dificulta a quebra para absorção da lactose. Por isso as pessoas ficam intolerantes ao leite de vaca com maior facilidade do que o leite de búfala. Então, o leite de búfala, ele leva essa vantagem de ter só a enzima A2, né, que é usada para quebrar essa lactose, e daí ela diminui o risco de intolerância alimentar.
Ok, gente? E isso tudo nos faz repensar os nossos hábitos, né? Ou vocês, quando vocês veem informação desse jeito, você não fica mais atento ao que você está ingerindo, né, gente? Não tem como, né? Querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Aí nós temos aqui agora falando do extrato seco, o extrato seco total, que vocês já entenderam o que é um extrato seco, né, gente? Nós temos aí nas vacas, né, leite de vaca, é muito comum a gente quantificar o extrato seco total e o extrato seco desengordurado. E esse extrato seco, ele é interessante para que a gente tenha ali uma quantidade legal de nutrientes, né? Assim, juntos ali, se eu quero consumir um leite para que possa me nutrir, que possa me nutrir em relação aos componentes básicos do leite, que é das vitaminas, dos minerais, que eu possa aproveitar isso tudo. Então, eu vou dar preferência para um leite que tenha um extrato seco total maior, não é verdade? Porque muita água no leite, ela é interessante, né? Mas ela não vai ser tão bem-vinda em relação à pessoa que quer ali uma quantidade maior de proteína, né? Porque, olha só, tem 3,6% de proteína no leite. Mas essa proteína está ali junto com a água, para você conseguir absorver ou consumir 3,6% de proteína do leite, você tem que consumir uma quantidade maior, né? E nem sempre as pessoas conseguem ingerir muito leite. E quando a gente fala em porcento, ou seja, cada 100 ml de leite, eu tenho 3,6% de proteína. Mas aí vamos supor que eu quero malhar, eu quero ir para academia e ganhar massa muscular. O principal nutriente para ganhar massa muscular é a proteína, que ela vai ajudar você a aumentar o seu volume muscular, né? Os seus músculos vão ser melhorados e fortificados. E aí a proteína do leite ela é muito boa para isso. E quem aqui faz academia e usa o whey protein sabe disso. A proteína do whey protein é um produto obtido pela proteína do soro do leite. Então, e as proteínas do soro, elas estão em menor quantidade do que do leite normal. E quando a gente faz o queijo, por exemplo, a gente vai fazer o queijo Minas Frescal, a gente vai ter o soro. Naquele soro ali tem bastante proteínas. As proteínas do soro, elas têm um apelo nutricional maior por elas serem de baixo peso molecular e elas terem alto valor biológico. Então, quem já tomou aquele suplemento que chama BCA ou Whey Protein, então já fez uso de soro de leite de vaca, tá? Hoje tem muitos estudos em andamento vendo a parte de eficiência de absorção e de digestibilidade dessas proteínas, porque quanto maior a digestibilidade dessas proteínas, mais forte você vai ficar, porque você vai conseguir assimilar e absorver esse teor de proteína que está ali presente no leite. Então, a gente tem que estar atento o que você quer. Sabe-se que o soro tem essas proteínas boas, mas em menor quantidade do que o leite. O leite tem aqui, ó, em 3,6%, e em relação às proteínas do soro, elas vão estar lá num percentual bem inferior a 3,6%. Elas são utilizadas para fazer outros tipos de queijo, né, que é a ricota, ou para fazer outros produtos, como tem até uma bebida láctea, que a gente não pode chamar de leite, porque o leite tem um conceito já definido pelo Ministério da Agricultura, e isso não enquadra. Então, assim, tem gente que acha que vende, né, que vende soro
misturado com leite e chama de leite. Não é, é uma bebida láctea. Uma bebida láctea similar a um iogurte. O soro do leite pode ser matéria-prima para a produção de iogurtes, né? Para encorpar ali com outros nutrientes, além da ricota. E além disso, ele é oferecido para os animais, né? Os animais, eles passam muito bem, modéstia à parte, né, gente? Porque as coisas boas mesmo, a gente leva e dá para os animais e a gente come a parte que não é tão boa de uma forma geral. Por exemplo, alimentos, né, abóbora. O que o povo faz com a semente de abóbora hoje? A maioria das pessoas pega a semente de abóbora, joga fora ou vira ração. E come a polpa da abóbora. Mas só que a gente deveria comer o contrário. A gente deveria comer a semente e desprezar a polpa, se a gente for comparar o valor nutricional de ambas as partes da hortaliça. Tá bom? Então, fica aí uma dica interessante para quando vocês forem consumir essas coisas, vocês avaliar, né? O que eu estou jogando fora, o que eu estou pondo para dentro do meu organismo. Então, o extrato seco, como eu disse, né? Você quer uma quantidade maior de nutrientes, então priorize a ingestão do extrato seco. E aí eu pergunto para vocês uma coisa: qual seria o leite mais saudável para a gente consumir hoje em dia? O que as pessoas estão ingerindo? Leite tipo A, tipo C, tipo B, leite UHT. O que, gente? O que vocês consomem na casa de vocês? Leite UHT? É o leite UHT? Leite B, leite UHT, A e B, né, Marcos? O UHT leite tipo A, muito bem. Gente, esses leites, eles têm as suas peculiaridades. Por exemplo, quando eu era mais nova, quando eu tive meus filhos já são criados, já tenho até netos, a gente consumia leite de caixinha, né, esse leite UHT, que quer dizer o quê? Ultra rápida temperatura. Um leite que foi pasteurizado de forma bem drástica, né? Chega a temperatura muito alta e eles embalam ele. E aí ali dentro tem uns aditivos que são permitidos, outros nem tanto, mas eles são utilizados assim mesmo dentro do leite. Então, o leite fresco que saiu da teta da vaca, ele vai demorar o quê para se perder? 2 horas, não é? Se você tirar um leite da teta da vaca e deixar ele em temperatura ambiente por 2 horas, e você for lá mensurar o pH dele, você vai observar que ele vai ter uma diferença do início para essas 2 horas que está ali exposto à temperatura ambiente. Por que acontece isso? Por causa da microbiota natural do leite. Então, vários micro-organismos que estão ali dentro, eles vão querer consumir o leite e transformar ele em alimento. E aí vai produzir o quê? O ácido. Mas nós também queremos aqueles nutrientes. Então, para a gente aproveitar esses nutrientes, a gente precisa do quê? Evitar que esses micro-organismos se multipliquem por meio da pasteurização, que pode ser rápida ou lenta, ou por meio da refrigeração imediata. Então, quando a gente fala de leite tipo A, por exemplo, nós estamos falando de um leite que foi obtido por ordenha mecânica, sem contato manual, de forma higiênica. E esse leite, ele tem uma durabilidade curtíssima. Ele vai durar... Sabe aquele leite que você compra na padaria, que vem numa caixinha? Que você leva para casa, quando você abre ele tem um aroma diferente, um sabor diferente do leite do HT, aquele das caixinhas. Ele é natural. Então, se você abre ele, você consegue tomar ele até 2 dias, o prazo de validade super curto.
E o leite UHT, por que ele dura 1 ano, gente? Por que o prazo de validade dele é 1 ano e 6 meses? Como que explica isso? Será que a gente pode chamar isso de leite? Fica essa pergunta para vocês aí, pensar agora no intervalo, que a gente vai entrar daqui a pouco, e a gente volta do intervalo conversando sobre isso. Tá bom, gente? Muita atenção. E vocês sabem como que é feito o leite em pó? Alguém de vocês já teve a curiosidade de ver como é preparado o leite em pó? Marcos, um veneno. No meu ponto de vista, eu não tomo. Que a gente tem outras opções, né? Hoje a gente tem leite vegetal. Eu fiz um curso, um vídeo, aliás, de receitas, que eu ensinei a fazer um leite de banana verde, né? Se você pega a banana verde, corta ela e congela, e bate ela com água ainda congelada, ela fica idêntica a um leite, só que com potencial nutricional 1000 vezes melhor do que um leite UHT, tá? O de saquinho é um pouco diferente do HT. O de saquinho, gente, o que peca no leite tipo C, que é o de saquinho, é o controle de qualidade, que ele não é tão rígido quanto para um leite tipo A. Então, o leite tipo HT, ele não vai ter contaminantes, porque eles usam tantos produtos químicos para melhorar a resistência a micro-organismos, que ele vai durar muito mais tempo. Mas só que ali, eu não sei se a gente pode chamar de leite, tá? Mas as pessoas estão aí consumindo, né? E muito. Eu já fiz uso do leite. E daí a gente se pergunta por que tantas pessoas estão ficando doentes com alergias respiratórias, intolerância a vários alimentos. Será, gente, que é por acaso isso? Né? Vamos pensar sobre o que a gente está consumindo. O leite é um alimento saudável, desde que preparado da forma correta. Ok, gente? Então, todo cuidado é pouco com a nossa alimentação, porque o que você come hoje vai ditar a sua saúde um dia lá na frente. Tá bom? Olá! Olha eu atrapalhando de novo, né? Vai lá. Então, gente, nós estamos chegando aqui ao nosso momento, o momento do nosso primeiro intervalo, né? Então, nós faremos um intervalo agora de 45 minutos, e daqui a 45 minutos nós retornaremos para dar continuidade ao nosso minicurso, tá? Então, eu peço a vocês, todos que aqui estão, que nesse momento descansem um pouco, né? Tomem uma água, façam alguma refeição. Nós retornaremos do intervalo às 17h45, vamos ter então um intervalo de 45 minutos. É um intervalo importante para esse descanso mesmo da tela, né? E nós retornaremos então às 17h45 para continuar com o nosso minicurso. Aqueles que não assinaram ainda a lista de presença, não se preocupem que ao retornar do intervalo, nós mandaremos novamente a lista de presença para aqueles que ainda não assinaram, tá? Então, a lista de presença vai aparecer aí no chat, e quem não assinou ainda vai poder assinar depois do intervalo. Depois do intervalo, a professora Rosa continuará a aula dela, e aí vocês guardem as perguntas aí desse assunto para daqui a pouco, gente. Então, eu vou fechar aqui, nós vamos fechar o áudio e a câmera, vamos permanecer aqui na sala e retornaremos em 45 minutos. Então, retornaremos às 17h45. Não esqueçam, pessoal, 17h45, tá? Abraço e até daqui a pouco, pessoal. Até já, pessoal. Guarda a pergunta aí, Marcos. A gente vai conversar a respeito.